E nós estamos de volta com o Panorama TVC e agora nós vamos falar sobre cultura. Recentemente, a Cultura realizou a 5ª Conferência Municipal. E quem vai contar mais detalhes sobre esse e outros assuntos referentes à área cultural, aqui em Rio Preto, é o presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais, o Laurence Garcia. Boa tarde, Laurence. Eu já nem vou deixar você falar boa tarde, eu já quero saber como é que foi esse conselho de a 5ª Conferência Municipal, né, conselho não, a 5ª Conferência Municipal, que foi no começo do mês, né, de 12 a 14 de agosto, e foram debatidos 4 eixos temáticos, nós vamos falar de um por um. O primeiro eixo, ele se refere ao Plano Municipal de Cultura, e eu quero saber quais foram as deliberações nesse eixo. Oi, nossa, muito obrigado por estar recebendo de novo aqui na TV Câmara. É sempre uma alegria muito grande estar aqui falando um pouquinho mais sobre a cultura da nossa cidade, né? A 5ª Conferência foi um grande sucesso, a gente teve recorde de participação, foi muito legal, né? Como você disse, a gente teve 4 eixos de discussão. O primeiro eixo foi para discutir o Plano Municipal de Cultura, né? O plano já está pronto desde fevereiro de 2024, mas está ali, né? Estava ali na PGM, depois estava ali na Prefeitura, acabou não sendo enviado para a Câmara, ele precisa ser enviado, né? Então ele precisava ter algumas atualizações de datas, revisões de algumas coisas que precisavam acontecer ali, e a gente aproveitou o espaço da conferência para poder fazer essas revisões. Então fizemos, a gente deu uma atualizada no plano, a partir disso agora, né, a gente reescreveu o que precisava ser reescrito, ele é reenviado agora para a PGM, dar o último parecer, depois ele é reenviado para a Câmara, né? Aí a Câmara ela tem alguns procedimentos internos para poder fazer isso virar lei, né? Então, assim, a partir do momento que virar lei, aquilo ali tem regras para 10 anos das políticas culturais da nossa cidade. Tá, e por quê? Para quem não entende, para quem não sabe o que está acontecendo, para que a gente tem que ter um plano de cultura, Laurence? A gente precisa de um planejamento, né? Assim, quando a gente não tem um plano de cultura, a gente vai fazendo no achismo, a gente vai fazendo a revelia. Ah, eu acho que isso é legal, então vamos fazer, né? Agora, se a gente tem um planejamento de onde que a gente quer chegar, não só com estratégia, mas também com dados. Então, o Plano Municipal de Cultura ele prevê também pesquisas, onde a gente vai analisar toda a conjuntura municipal da cultura, né? Então, assim, com isso a gente também ele prevê, né, atualizações e revisões a cada 2 anos para saber se está funcionando aquilo que a gente preveu, né? E com isso a gente vai traçando passo a passo da cultura da nossa cidade, né? Bacana. E no segundo eixo, no eixo 2, ele é relativo ao Conselho Municipal de Isso. Cultura. Quais as mudanças nessa proposta? Não, esse foi talvez o que teve mais mudanças, né? Porque assim, a principal mudança no Conselho Municipal de Cultura foi o tamanho dele. Então, hoje o conselho, ele tem 39 cadeiras. É um conselho tripartite deliberativo, assim, é uma referência nacional quando se trata de conselho democrático. Ele foi um dos primeiros conselhos municipais de cultura que foi tripartite deliberativo. Só que, ao mesmo tempo, ficou muito inchado, né? Cada parte tem 13 cadeiras. Então, isso significa que são 39 conselheiros, mais 39 suplentes, dando 78 membros no conselho. Então, a gente fez uma reestruturação, juntamos algumas cadeiras, e aí o que a gente fez foi transformar ele em 21 cadeiras no total. Cada parte vai ter 7. A gente diminui quase pela metade o tamanho do conselho. Então, isso já dá. A gente imagina que vai dar um dinamismo, que vai fazer com que as conversas sejam mais céleres, né? Então, essa foi a principal mudança dentro do eixo 2, que discute o Conselho Municipal de Cultura, né? Além disso, a gente criou alguns canais de algumas coisas que estavam faltando ali no regimento, tipo um canal de denúncia para quando a pessoa precisasse fazer algum tipo de denúncia, um canal de divulgação para comunicação ali também, né? Então, assim, estruturamos regras para o Instagram do conselho e por aí vai, né? No eixo 3, a gente vai falar de financiamento à cultura, que Sim. também eu acredito que é um tema aí que dá para ficar debatendo até o fim do ano, se vocês quiserem. Então, dentro desse eixo, nesse sentido, como que está
Rio Preto na questão do financiamento à cultura e quais as medidas propostas? Então, esse é o eixo mais importante de qualquer coisa, né? Porque como que você vai planejar e estruturar a cultura de uma cidade se você não tem o financiamento dela, né? E uma das discussões mais interessantes que aconteceram nesse eixo foi como discutir financiamento sem dinheiro, né? Então, essa é o desafio, a dificuldade, né? Uma das principais coisas que foi deliberada nesse eixo foi a reestruturação da Lei Nelson Seixas. A lei, ela está muito defasada, é uma lei de 96, né? Então ela precisa ser atualizada para hoje em dia, para os moldes de hoje em dia, né? A gente estabeleceu que nessa reestruturação da Lei Nelson Seixas a gente vai colocar uma porcentagem fixa do orçamento da secretaria nela, né? O orçamento de 1% da cultura, ele continua sendo a pauta prioritária, né? E aí vale lembrar que a gente está falando de 1% da fonte 1 da prefeitura. Isso, que eu ia te né? dizer é o seguinte, teve aqui então na prefeitura, teve aqui na Câmara a apresentação do plano plurianual, do PPA. o PPA, orçamentário para os próximos 4 anos, não é mesmo? Isso. E ali estavam previstos 10,4 milhões, mais a folha de pagamento da cultura. Isso. E aí seria, segundo o que foi apresentado, o que corresponderia a 0,95% do orçamento. Vocês querem 1%. Isso. Como é que vocês analisam esses números? Tá, isso é muito legal de trazer, porque a gente precisa elucidar algumas coisas, né? Quando a gente está falando de 1% do orçamento, a gente está falando de 1% da fonte 1. O que é fonte 1? Fonte 1 são todos os impostos, né? Então, IPTU, ITBI, ISS, né, ISQN, todos os impostos que chegam, que o munícipe paga para a prefeitura, né, direta ou indiretamente, isso é fonte 1. Hoje, no município, ele está dando ali em torno entre 1 bilhão e 700 e 1 bilhão e 900, mais ou menos ali. No PPA, eles acabaram não explicitando qual era o valor exato da fonte 1, né? Então, isso significa que 1% daria em torno de 18 milhões, mais ou menos ali, né? E aí eles trouxeram um orçamento de 10 milhões mais a folha de pagamento, porque a folha de pagamento, ela não é, na cidade de Rio Preto, ela não é paga pela própria secretaria, ela é destinada ao pagamento pela Secretaria de Governo, se eu não me engano, né? Ou de administração, alguma coisa nesse sentido, né? Acontece que nesses 10 milhões, eles estão embutidos o que é a PNAB, né? O que é a PNAB? É a Política Nacional Aldir Blanc, é um repasse federal, né? E esse repasse federal, ele não é contabilizado nesse 1%, porque é como se fosse o Fundeb da educação ou os repasses obrigatórios da saúde, entendeu? Então, o que a gente tem de fonte 1 nesse PPA é 7 milhões, né? Já é um aumento, porque no ano passado a gente teve 5, né? Então, assim, a gente tem que, né, reconhecer os aumentos que acontecem. Mas não é que a prefeitura está tentando fazer nenhum tipo de manobra ou qualquer coisa nesse sentido. Realmente precisa ficar explicitado que o dinheiro, a verba está vindo. Só não é de fonte 1, né? Então esse 0,95 só não é de fonte 1, né? Então, assim, a gente ainda está um pouquinho aquém, né, do 1% do orçamento. Hoje a gente deve estar chegando com esses 7 milhões, a gente vai chegar aí a 0,5% mais ou menos, né? Tá. E aí você também disse aqui numa das suas falas na tribuna, você é nosso sócio, você está sempre por aqui. Você disse que a cultura de Rio Preto tem o pior orçamento entre as 18 capitais de regiões administrativas do estado. Isso proporcionalmente, tá? Então, eu estava me referindo ao orçamento até anterior, o ano passado, tá, né? Não tinha sido apresentado esse novo PPA. Então, com os 5 milhões que a gente tinha, a gente estava com um orçamento de 0,33%. Esse é o pior orçamento de uma Secretaria de Cultura entre todas as capitais de regiões administrativas, de todas as 17 capitais de regiões administrativas do estado de São Paulo, né? Então você pega algumas cidades do mesmo porte que Rio Preto, por exemplo, que também são capitais de suas regiões administrativas, Santos, por exemplo, tem 3%
de orçamento para a cultura, né? Nossa, Então, é um grande orçamento, né? exatamente. Então, assim, acaba sendo uma vergonha para Rio Preto ter um orçamento tão pequeno quando a gente tem uma potencialidade tão grande, né? Rio Preto é reconhecido internacionalmente pela cultura, né? A gente tem um dos maiores festivais internacionais de teatro do Brasil, né? Então a gente precisa realmente chegar. Quando a gente está falando de 1% de orçamento para a cultura, a gente está falando do mínimo. A gente não está falando aqui de algo que vai resolver todos os problemas. Como eu disse na tribuna da Câmara, a gente está falando do mínimo para ter condições de trabalho. Sim. Hoje a gente não está tendo nem condições de trabalho. Sim, e quando a gente fala em cultura, né, Laurice, muita gente pensa que é perfumaria. Sim, Né? Que, exato. nossa, não, a gente tem tanta coisa para fazer, é saúde, é educação, e realmente tem, mas lembrando aqui que também, nessa sua fala na tribuna, você trouxe que a prefeitura investiu 1,5 milhão no último festival de teatro e o evento trouxe um retorno de 23 milhões. Exatamente. Então, assim, tem alguns dados que as pessoas, quando pensam que é perfumaria, elas não relacionam, né? Talvez por falta de informação. Então, é importante a gente estar sempre dando essa informação. De maneira geral, o setor de cultura, ele é um dos setores que ele é mais rentável. Então, a cada R$ 1 que o município investe em cultura, retorna R$ 1,67. Então, ele tem 167% de lucro, né? Ele é mais rentável que o setor automobilístico. Ele também emprega mais gente do que o setor automobilístico. Hoje, cerca de 5% dos trabalhadores do Brasil estão empregados no setor de cultura, né? Muita gente. O setor de cultura, ele movimenta 3,5% do PIB, é muita coisa. Alguns eventos pontuais, como o FIT, eles dão esse retorno astronômico, né? Por quê? Porque você está falando aqui de hotelaria, você está falando de restaurantes, você está falando de gasolina, você está falando de uma série de uma economia circular que vai acontecendo a partir do evento cultural, que ele vai multiplicando o dinheiro investido, né? Então, outra coisa que as pessoas teimam em simplesmente ignorar, né? Elas ignoram esse fato, é que o investimento em cultura, ele economiza em outras áreas, né? Então, quando você investe em cultura, por exemplo, você economiza em segurança pública, você economiza em assistência social, você economiza em saúde, você economiza em educação. Porque a cultura, ela permeia todos os segmentos, né? E ao permear todos os segmentos e você investir nesses segmentos também, você também faz um investimento cruzado, que a gente fala, né? Então, assim, o investimento de cultura, ele é um investimento inteligente, né, e rentável. Então, quando a gente vê muita gente falando na cidade, estamos sem dinheiro, a nossa resposta sempre é a mesma, investe em cultura que o dinheiro volta. Sim, e já que a gente está falando nessa ampliação, a gente vai para o eixo 4, então, da conferência, que fala sobre o acesso à cultura. Como é que a gente amplia esse acesso? O que vocês sugeriram? Como é que vocês vão fazer isso? Isso. Bom, a nossa cidade, ela é uma cidade que ela é de serviços, né? Ela não é uma cidade industrial, né? E aí, pensando nisso, a gente vai pensar como que a gente consegue difundir a cultura a partir também desses serviços, né? Um dos pontos que a gente discutiu muito ali foi a utilização, por exemplo, de alguns serviços públicos, né? Como, por exemplo, a rádio educativa e a própria TV Câmara. Uma ideia, por exemplo, que surgiu ali da TV, para a TV Câmara foi a transmissão de filmes de cineastas riopretenses na TV Câmara, de músicas de autor, né, de compositores riopretenses na rádio educativa, né, que são uma TV e uma rádio local potentes e que podem ajudar bastante nessa questão da difusão cultural, né? Então, como trazer, né, diferentes agentes que, a princípio, não estão se relacionando, mas, ao se relacionar, podem potencializar não só a TV Câmara e a rádio educativa, mas como os artistas da cidade também, né? E aí eu vou puxar a sardinha pra gente, porque nós exibimos durante muito tempo os vídeos que ganharam o Nelson Seixas, e eu acredito que nós temos no ar, em exibição, filmes de cineastas riopretenses. E é isso que você disse, é uma parceria que pode ser feita, nós estamos aí, a rádio também, para ser feito. Você falou aqui, então, de todas essas discussões que foram feitas.
E agora? Qual que é o caminho? O que vai ser feito a partir desses lugares em que vocês Sim. chegaram? Bom, todas essas discussões, elas foram deliberadas, a gente votou prioridades e agora elas viram um documento, né? Esse documento, ele é encaminhado para a Secretaria de Cultura, ele é encaminhado para a Prefeitura e ele é encaminhado para a Câmara. Algumas coisas, como o tamanho do conselho, o regimento, isso são leis e precisam ser modificadas, mas são coisas simples, né? Uma sessão da Câmara, o Julião vai lá, quem aprova, permaneça como está, aprovado e já era, né? E aí, a partir disso, elas são metas que a gente precisa cumprir, né? Então, por exemplo, a gente tem lá a reformulação da Lei Nelson Seixas. Então, a Secretaria precisa começar a se movimentar para abrir uma discussão junto ao Conselho Municipal de Políticas Culturais para poder reformular essa lei junto também com a Câmara Legislativa aqui da nossa cidade, né? Então, a partir do que a gente tirou como prioridade lá, a gente vai acontecendo para os próximos 2 anos, porque daqui 2 anos temos uma nova Conferência Municipal de Cultura, onde a gente vai analisar o que a gente conseguiu fazer, o que a gente não conseguiu e assim por diante. A conferência é uma das etapas da implementação do Sistema Municipal de Cultura. Isso. Eu queria que você explicasse o que é esse sistema, qual que é o objetivo dele e em que estágio que ele se encontra aqui de implementação aqui em Rio Preto. Ele já está implementado na nossa cidade, olha que maravilha. O Sistema Nacional de Cultura, ele é como se fosse o SUS da cultura, né? A única parte que falta para terminar de implementar é o financiamento, né? Então, assim, o que falta para terminar de implementar o Sistema Nacional de Cultura na nossa cidade é, de fato, 1% do orçamento da cultura, né? Então, assim, tirando isso, já está implementado. Então, a gente já tem o conselho, né, que a gente chama de CPF da cultura, né, que é conselho, fundo e plano. Então, assim, a gente precisa aprovar o plano como lei, né, mas ele já está pronto, o fundo já existe, já está sendo, inclusive já teve editais do fundo, já... E o conselho já está atuante aí há 5 anos, né? Então, assim, faltam pequenos detalhes para a gente estar 100% dentro do Sistema Nacional de Cultura, mas a gente está ali 80% já, né? Assim, mas para o pessoal entender, o que significa estar dentro desse sistema? Significa que a gente tem um planejamento sobre a cultura da nossa cidade, que a gente está integrado com o planejamento da cultura do nosso estado e da cultura do nosso país, que a gente está integrado e alinhado, né, com o Plano Nacional de Cultura como um todo também, né, que está em vias de elaboração, né, com a Conferência Nacional de Cultura que aconteceu o ano passado, né, e que a cultura na nossa cidade, ela funciona de uma maneira saudável, né, ela tem uma secretaria, um órgão gestor, ela tem um conselho que é um órgão fiscalizador, ela tem um plano que é uma diretriz de estratégica, né, ela tem um fundo gerido pelo conselho. Isso, né, facilitaria a vinda de mais fomentos, com certeza. De investimentos. Se a gente não tem o sistema implementado, não vem o dinheiro da PNAB, por exemplo. Esses 3 milhões que a gente falou aqui da PNAB, ele só vem, se o conselho não é deliberativo, por exemplo, ele não vem nesse dinheiro para a nossa cidade, que são 3 milhões por ano, né? Sim. Para a gente já ir encerrando, Laurence, você é o presidente atual do Conselho Municipal de Políticas Culturais e o seu mandato está chegando ao fim, né? Você fica até o fim do mês. Isso, até o dia 31 de agosto. E qual que é a avaliação que você faz desse período? E quais foram os seus principais desafios e as principais conquistas que você deixa para os próximos conselheiros, para o próximo presidente, né? Olha, eu acho que a principal conquista que a gente teve foi realmente gerir um conselho tão grande, tripartite, deliberativo. Nem sempre está 100% alinhado com a Secretaria de Cultura. A gente teve alguns embates nesse meio tempo. É normal, né? Que também é a função do conselho, exatamente, não é mesmo? Né? A gente está aqui para representar a vontade dos artistas, da população de maneira geral, né? E isso nem sempre está alinhado com a vontade do governo, né? Então, nesse meio tempo, acabou tendo alguns embates, mas nada que extrapolasse, né?
Então, assim, é um saldo positivo, a gente conseguiu fazer, colocar na cabeça das pessoas, de alguma maneira, na cabeça até dos políticos da nossa cidade, a importância do 1% de orçamento para a cultura, né? A gente vê agora, já na primeira gestão, nessa nova gestão, já um aumento do orçamento, então isso já é fruto de uma luta do Conselho, não chegou no 1% do orçamento? Ok, não chegou, mas já tem um aumento né? Não estamos estagnados, já estamos andando para frente, né? A gente conseguiu terminar o Plano Municipal de Cultura, né? De novo, não foi implementado ainda, mas ele existe, né? Então agora a briga para o próximo conselho, né? É justamente implementar isso. A gente conseguiu estruturar a lei dos artistas de rua, que o decreto também, que não estava estruturado, né? Já estava tendo bastante problema lá no Calçadão em relação a isso. Então teve várias coisas que foram acontecendo. A gente implementou no Nelson Seixas, por exemplo, algumas as cotas que não tinham. A gente implementou nesse período também uma pontuação extra para territórios também, sabe assim? Então, editais importantes no Nelson Seixas, que é um fruto de uma batalha do Conselho como um todo, né? O edital de cultura negra, o edital de cultura LGBTQIAPN+, o edital de primeiras obras desse ano, sabe assim? Então, são várias coisas que a gente foi estruturando e trazendo à baila, e a volta dos 10 grupos de teatro no FIT, é uma briga do Conselho também, né? Então, assim, foram várias vitórias nesse meio tempo, algumas derrotas também que acontecem, é normal, é da briga mesmo, né? Mas o saldo, ele é positivo, e a gente espera que a próxima pessoa que assumir a presidência do Conselho dê andamento nessas coisas que já estão encaminhadas, né? Então, o plano, a gente já abriu uma discussão sobre a criação de um plano de execução do Fundo Municipal de Cultura também, que isso seja implementado aí na próxima gestão, a gente espera, né? Agora, a gente entregando com uma gestão mais dinâmica, com menos integrantes também, a gente espera que as discussões sejam mais céleres também, né? Eu acho que é isso, assim, estamos entregando um negócio azeitadinho, vamos ver. E quando que deve ser essa eleição? Já tem data? A comissão eleitoral, ela já está estabelecida, o pessoal já está trabalhando nas regras da eleição, né? Então, a partir da semana que vem, já deve abrir o período para que as pessoas que querem ser representantes desses GTs, esses grupos de trabalho, elas se manifestem, para que já se possa fazer a eleição já também. Então, assim, aí na semana que vem, nos grupos de trabalho do próprio Conselho Municipal, já vai acontecer essa eleição. A gente está bastante ansioso. Ah, joia. E para além do trabalho do Conselho, você está à frente da Companhia Apocalíptica, que é um grupo teatral daqui da cidade, que a gente já conhece. Quais são os projetos do grupo para esse semestre, Laurence? Olha, a gente trabalha muito com incentivo estadual, né? Com fomento estadual, principalmente o PROAC, né? Então, amanhã e depois a gente dá um curso de escrita de projetos culturais, né? Para quem quiser aprender a escrever. É gratuito, né? É só ir lá na sede da CIA Apocalíptica, quem quiser se inscrever, tá lá no nosso Instagram, o formulário, né? A gente, no final desse mês também, pelo PROAC também, a gente faz uma pequena temporada lá no Teatro Municipal de um espetáculo chamado La Última Torada, que é um espetáculo de teatro com dança flamenca, junto com o pessoal do Núcleo de Arte Flamenca e Latina Flávia Piqueira. Então é um espetáculo diferentão, assim, que não tem muito na cidade, misturar teatro com dança flamenca, né? Gratuito também, são 7 sessões. Além disso, a gente começa a montagem de um espetáculo novo pelo PROAC também, chamado A Peste. Então estamos correndo no estado de São Paulo também pelo SESC, tem muita coisa acontecendo aí nesse segundo semestre. Para a gente encerrar, eu quero que você dê aí as redes sociais, eu não coloquei no crédito, foi uma falha minha, mas que você fale aí as redes sociais onde as pessoas encontram você, o Conselho, a CIA Apocalíptica. Perfeito. Bom, para encontrar o Conselho é @Conselho de Políticas Culturais de Rio Preto, né? A Companhia Apocalíptica é @cia.apocalíptica,
E eu é @LaurenceWGarcia. Tá joia, muito obrigada, Laura. É sempre bom te receber aqui. As portas estão abertas para você e para o pessoal todo da cultura. Eu que agradeço, querida. E reforçando, então, @Conselho Cultura Rio Preto e @Ciapocalíptica.